porque numa altura muito negra da minha vida, em que eu estava num lugar em que eu precisava de me encontrar, a música trouxe-me aquilo que mais nenhuma coisa me trouxe, né? Trouxe-me a salvação. Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. O meu convidado de hoje tem raízes angolanas, nasceu no Barreiro, a adolescência passou em Paris, começou no mundo da música no Porto e eu devo dizer que é um dos artistas que eu mais admiro. Eu não sei se ele se lembra, mas já fizemos uma emissão de rádio no Porto, a viajar pelo Porto, num autocarro, e foi assim uma experiência incrível. Ouvi dizer que, quando disse aos pais que não ia continuar, ele é licenciado em marketing, quando ia largar o seu trabalho e seguir o mundo da música, a reação não foi a melhor. Também, por aquilo que eu sei, havia ali a perspectiva de seguir carreira futebolística, mas não aconteceu e eu, ainda bem, mais de 10 anos de carreira de música e eu estou ansiosa que, enfim, comecemos então esta conversa no podcast Só Mais 5 Minutos. Jimmy P, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por teres aceitado este convite. Disse tudo bem? Sim, até agora sim. Até agora? Sim. Até agora. Olha, explica-me lá, o futebol, quer dizer, óbvio que é um bocadinho óbvio pelo teu pai, certo? Não, na verdade, da parte do meu pai, nós somos uma família, eu não sou, né? Mas é uma família de futebolistas, né? Todos os irmãos do meu pai jogaram futebol, então nasci um bocado nesse mundo e devido à profissão dele sempre acompanhei e estive perto de jogadores e de pessoas que exerciam essa profissão. E é normal que desenvolvesse uma paixão por essa modalidade, né? E como qualquer filho que se orgulha do pai que tem, Claro. a determinada altura da minha vida pensei, eu quero ser como aquele bacana, estás a ver? Mas também percebi que a minha vocação não era essa. Gosto muito de jogar, sempre gostei, mas sabia que não tinha a disciplina nem tudo aquilo que é preciso para ser um atleta de alta competição. Percebi isso quando chegou a altura entre decidir se queria seguir a carreira profissional ou não. E se calhar O que é que sentias aí falta? O que é que faltava? A disciplina, por exemplo? Sim, sem dúvida. Eu sempre gostei de jogar, mas gostava-me saber que havia um fator de responsabilidade associado à prática desportiva, ou seja, ter que estar a determinadas horas nos treinos e quando faz frio e quando está a chover tens que treinar e não sei o quê. Sempre tive muita dificuldade em lidar com essa parte. Tu também tens isso um bocadinho no mundo da música, mas no futebol é mais uma questão de obrigação, não é? Sim. Na música tu consegues gerir melhor... Geres o teu tempo melhor. Não quer dizer que tu não tenhas de ter disciplina. Óbvio. E que não tenhas de ser organizado, mas eu acho que no futebol, como em qualquer outro desporto, o talento é 10% do resultado, não é? Porque tudo o resto tem a ver com a tua disciplina, aquilo que tu comes, as horas que tu dormes e como tu te comportas. Ou seja, não chega o talento. Eu sei que tinha talento para aquilo e todos os meus treinadores reconheceram talento em mim, mas faltava-me o resto. E também tenho noção disso e percebi a tempo, felizmente, que essa não era a minha vocação. Olha, vamos viajar, vamos recuar. Barreiro, Paris... Para quem não sabe aqui esta tua parte não tão exposta da tua infância, fala-me um bocadinho. Então, eu nasci no Barreiro, né? Os meus pais conheceram-se lá, eles são os dois angolanos, mas conheceram-se na escola cá em Portugal, no Val da Moreira. E nós vivemos no Barreiro, depois o meu pai foi para Setúbal, depois estivemos em Chaves, estivemos no Porto, fomos para a França, voltamos, estivemos no Porto novamente, estivemos aqui em Lisboa, quando o meu pai jogou no Sporting, voltamos para o Porto e fomos para a França por um período mais longo, foi quando eu estive lá 10 anos. E foi depois desse tempo que eu voltei para Portugal, na altura com a intenção de jogar futebol, vim viver com um primo meu que fazia música, ele é um ano e meio mais velho do que eu, ele fazia rap e foi por causa dele que eu comecei a entrar nisto e foi aqui que a música começou a ocupar mais espaço na minha vida, não é? E aos poucos, naturalmente, fui deixando o futebol, continuei os estudos e tal, mas a música ocupava mesmo muito tempo da minha vida e foi assim que fui-me envolvendo com pessoas que também eram do meio e que faziam música e fui-me dedicando àquilo e comecei a consagrar muita energia a fazer música até que percebi que se calhar é mesmo esta cena que eu quero fazer. Eu há pouco estava a dizer, logo na entrada, tu tiraste o curso e por aquilo que eu estive a ler, quando tu comunicaste aos teus pais e que tu já tinhas um emprego estável, estavas a ganhar bem. Estava.
E de repente é aquela coisa de, se calhar, não quero. Sim, Eu prefiro antes algo incerto, não é? Porque o mundo da música é muito incerto. Pois é. Eu fiz gestão de marketing no IPAM e, aliás, depois até comecei a fazer o mestrado, mas interrompi a meio porque foi na altura que a música começou a resultar e que eu percebi que realmente podia fazer carreira nisto. E a minha mãe sempre me disse, podes fazer tudo o que tu quiseres, mas o teu compromisso comigo é acabares os teus estudos. Pronto, eu com alguma relutância, porque não gosto propriamente de estudar, né? Mas sabia que aquilo era importante para o meu futuro. E, aliás, porque eu tirei vários cursos que eu não acabei, né? Fiz Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras, mas não fiz 4 cadeiras ou uma cena assim. Achaste que não era? Andei lá a passear. E depois fiz um curso de tradução noutra universidade, só tive lá um ano e tal, que era de tradução e de línguas também, mas desisti daquilo também. Mas fui experimentando. Mas acho que também acabei por descobrir o meu caminho porque fui experimentando estas coisas todas sem receio de experimentar. E o meu compromisso com a minha mãe sempre foi esse. Ela disse-me, pá, o nosso compromisso é este. Tens que acabar o teu curso, depois fazes o que tu quiseres da tua vida. Queres fazer música, queres jogar futebol, isso é contigo. Mas o teu compromisso comigo é este aqui. E eu fiz questão de honrar esse compromisso. Felizmente, quando estava a acabar o curso, consegui entrar numa empresa, uma multinacional do têxtil e da moda na altura, que chamava-se Mellow Rose, hoje em dia já não existe, e entrei como brand manager dessa marca de roupa. Tinha acabado de sair da faculdade, não sabia nada daquilo, deram uma secretária, um computador e disseram, agora vais fazer tudo o que é inerente à gestão desta marca. E eu ali em frente ao computador, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Estás a ver? E comecei a bater umas portas e tal, fui atrás dos clientes, comecei a viajar, a ir às feiras e tal, e apaixonei-me por aquilo, mas sempre com a música presente na minha vida, né? E a determinada altura, passados 2 anos ou qualquer coisa assim, percebi, ok, eu gosto disto, isto tem a ver com a minha área de estudo, ganho muito bem, tenho regalias brutais, só que não sei se é isto que eu quero fazer o resto da minha vida. Não sei se é esta cena. E decidi, pronto, largar aquilo tudo. Claro que, obviamente, era aquilo que estavas a dizer. Isso gerou uma reação um bocado preocupante dos meus pais e, sobretudo, da minha mãe, porque, no fundo, estás a abdicar da estabilidade, né? Mas eu sentia no meu íntimo que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Tens pessoa de arriscar? Sim. Nunca tive medo de correr riscos, nunca. E pensas muito ou atiras de cabeça? Não, foi um risco ponderado também. Não vou estar aqui a dizer que decidi assim do nada, porque até como... Sim, não ias a zero, não é? Como felizmente tinha um bom salário, consegui juntar algum dinheiro que me permitiu investir na música e na minha carreira e aplicar os meus conhecimentos de marketing também, que acabou por resultar e por gerar coisas interessantes. Mas acho que a determinada altura percebi mesmo, não é isto que eu quero fazer. Gosto muito, mas o caminho não é este. E nunca sequer nesta altura pensaste, olha, se eu tivesse continuado naquele emprego. Às vezes não passa pela cabeça, às vezes nós viajamos. Honestamente, nunca. Lembro-me de coisas boas que eu passei, até porque, como eu estava a dizer, viajei muito. Essas feiras todas, tipo Bread and Butter, Première Vision, em Paris, estive nesses sítios todos, a ter experiências incríveis e conhecer pessoas fabulosas. Isso é a parte boa do trabalho, né? Mas aquilo também exigiu muito de mim, porque estava numa secretária às vezes a falar com os clientes, às vezes estava nos armazéns a embalar coleções para mandar. Tinha pouco tempo para mim, na verdade, tinha pouco tempo para desfrutar daquilo que eu ganhava, né? Por isso, hoje em dia, as coisas que eu vivo enquanto músico tornam-me muito mais pleno e satisfeito do que as coisas que eu fazia como brand manager, né? E a satisfação que eu tiro daqui é incomparavelmente maior do que aquela que eu tinha a exercer aquela profissão. O que é que a música te dá? O que é que tinhas? Partilha um bocadinho. Eu acho que para quem faz música é um bocado difícil tu transcreveres aquilo que a música representa para ti, porque... Deve ser um bocadinho quase como a rádio para mim, não? Provavelmente. Mais ou menos. Mas há momentos em que eu faço música que é uma necessidade. É uma coisa, como eu te dizia, que me faz sentir pleno.
E a música para mim é uma forma de vida. Eu não preciso estar sempre a fazer música, mas preciso de viver a música, preciso estar a ouvir, a consumir, a absorver, porque a minha vida sem música não faz muito sentido. Toda a minha vida é música, não é? E não consigo imaginar a minha vida sem esse elemento presente. Acho que provavelmente não era uma pessoa tão feliz, não era uma pessoa tão, sem querer parecer pretencioso, interessante, ou uma pessoa tão afável, porque a música traz-me essas coisas todas. E a música salvou-me, na verdade, né? Porque numa altura muito negra da minha vida, em que eu estava num lugar em que eu precisava de me encontrar, a música trouxe-me aquilo que mais nenhuma coisa me trouxe, né? Trouxe-me a salvação. E este caminho que eu segui, senti que fez-me renascer de novo, tornou-me uma pessoa nova, uma pessoa melhor. E, no fundo, tudo o que eu tenho hoje em dia, grande parte das coisas que eu tenho, eu devo usar à música. Esse momento que tu estavas a falar tem a ver com um acidente que tu tiveste, que entretanto depois até deu origem a uma música, quando tu recuperaste. Sim, sim. Quando tu recuas e olhas, há pouco nós estávamos aqui a falar em off, e diz-me se não ficarmos por aqui, tu há pouco até estavas a dizer que estás resolvido e que está mais que ultrapassado. Eu vejo isto um bocado como, o que me aconteceu foi um bocado uma bênção e uma maldição, né? No sentido em que eu fiquei com mazelas físicas desse evento, desse acontecimento. Olha que eu nunca tinha reparado. Mas há pessoas que são minhas amigas há 7, 8 anos e também nunca... Carolina está ali, Carolina dos Landes. E nunca tinham reparado também. Mas, porque isto, pronto, o que aconteceu foi que eu tive um acidente e estive hospitalizado não sei quanto tempo, porque perdi muito sangue e fui operado várias vezes, precisei de transfusões de sangue, etc. E eu tive cerca de 50 dias hospitalizado. E esse momento, para mim, obviamente, quando tu tens uma experiência que é muito próxima da morte, tu colocas muitas coisas em perspectiva e inevitavelmente acabas por ver a vida de maneira diferente e pesas muita coisa, né? E é um processo de purificação e de limpeza. E para mim foi como nascer de novo, porque permitiu-me perceber que cancros e que coisas más e menos saudáveis eu tinha que eliminar da minha vida. E a partir desse momento senti que foi começar do zero, em muitos sentidos. Emocionalmente, espiritualmente, relativamente às pessoas que estavam à minha volta. Se calhar não precisava ter tanta gente, porque se calhar não eram todas as pessoas que eu precisava de menos. Ou seja, menos, mas as certas. Exatamente. E foi definitivamente nessa altura que eu pensei, e que se fez luz, né? Que eu pensei, o meu caminho é este. Todas as coisas ficaram para trás, eliminei todas as coisas das quais eu não tinha necessidade de ter na minha vida, e a partir daí sinto que segui um caminho muito mais são e muito mais iluminado. Achas que as pessoas dão tudo por garantido e muitas vezes deixam escapar detalhes e às vezes até o bom da vida, porque achamos que temos todo o tempo do mundo, e até esta pandemia mostra e evidencia a nossa fragilidade. Eu acho que é uma lição de humildade, sobretudo, porque neste caso da pandemia, para mim até foi um bocado, tipo, tu percebes que tens que te reduzir à tua insignificância porque não dominas estes fatores todos, né? Porque por mais que tenhas dinheiro, por mais que sejas importante, mediático, por mais que tenhas todas as coisas materiais, na verdade, perante uma coisa destas, tu não tens poder absolutamente nenhum, né? Então só tens que te adaptar e lidar com elas e tirar o melhor deste tipo de acontecimentos. Há pouco estavas a dizer, eu acredito que estejas, aliás, todos os músicos, com muitas saudades dos palcos. Aliás, aproveito também para dizer que neste momento em que nós estamos a gravar este episódio, hoje é um dia muito especial, porque vais lançar com a Carolina dos Landes o EP Mercúrio. Daqui a pouco a Carolina junta-se também aqui
a esta conversa e já vão falar aqui um bocadinho acerca enfim, você já, não é a primeira vez, obviamente. Isto também é preciso ter química quando tu, mesmo agora quando fizeste o concerto no Porto, é preciso ter química, certo? De certeza que já levaste pessoas, se calhar, para estúdio ou não, ou que tinhas idealizado uma música e que às vezes as coisas por simplesmente não funcionam. Olha, eu, sendo muito sincero contigo, esta experiência de fazer o EP com a Carolina foi de longe das coisas mais especiais e mais enriquecedoras que aconteceram na minha carreira. Porque eu já estive em estúdio com outras pessoas com quem eu me dou muito bem, e tem que haver uma ligação, tem que haver uma sinergia, tem que haver uma conexão entre as pessoas, e muitas vezes isso não acontece, por inúmeras razões. No nosso caso é diferente porque nós somos amigos há muito tempo, e a amizade veio antes da música. Ou seja, a música... Como é que vocês se conheceram? Lembras? Quem nos apresentou foi o Agir. Eu conheci a Carolina quando ela estava a gravar um tema com ele lá no estúdio dele. E a música só acontece passados 7, 8 anos de amizade, não é? Portanto, sempre nos demos bem, convivemos juntos, partilhamos momentos juntos, altas tertúlias, conversas e tal. E a música só acontece... E bem bebidas, não é? E a música só acontece muito mais tarde nesse processo. E acho que também acontece numa altura em que estamos em fases semelhantes das nossas vidas. Ela foi mãe, eu fui pai, e aprendemos também a respeitar o espaço e a privacidade de cada um, porque não estamos sempre disponíveis para fazer música um com o outro, né? E conseguimos encontrar aquele momento em que podemos os dois entregar-nos à música e às canções, e acho que partilhamos uma visão muito, muito semelhante de como as canções devem ser feitas e de como aquilo que nós esperamos que uma música seja. E foi a primeira vez que eu senti que, apesar de já ter colaborado com artistas que eu gosto muito, pessoas que eu admiro e que eu respeito, foi a primeira vez que eu senti que houve uma partilha genuína, sem pretensão, sem egos, e foi super honesto e super sincero. Partilhamos histórias da nossa vida e coisas muito íntimas e muito pessoais. Olha, tu ficas ainda nervoso quando sobes a palco? Ansioso? Sempre, sempre. Não há um único concerto, seja pequeno ou grande, fico sempre. Tem sempre aquele momento de tensão antes do stage calling, tu sabes, vai começar daqui a 5 minutos. Precisas ter um momento para ti ou... Sim, sempre, tem que ter sempre ali um momentozinho sozinho, mas depois a partir do momento que tu entras, volta tudo ao normal. Acho que a última vez que te vi ouvir foi no Mel Marés Vivas. Grande concerto esse. Foi brutal. Foi muito. Foi dos melhores. O Diogo Pissarra também. Que ele teve lá também. Exatamente. Foi incrível. Muito, muito bom. Foi incrível. Quando tu vês assim aquela multidão... É assustador. Não voltas... Se calhar, não. Não me apetece. Vou embora. Já me aconteceu pensar nisso. A sério? Espreitar assim, uou, isso é tudo para me ver. É um bocado... Mas também acho que isso é bom na medida em que faz-te ser humilde e faz-te ter os pés no chão. De teres esse respeito pelo público, né? E não pensares que estás a levitar e que és uma estrela e que de repente és o todo-poderoso. Isso também te dá mais pressão. Sim, obviamente. Muita pressão em cima. Mas acho que é sempre bonito teres esse respeito pelo público e também te coloca essa tal pressão de tu dares tudo porque tens ali aquelas pessoas para te ver. Mas assim, em termos de concertos, acho que o mais especial de todos até hoje foi este último no Coliseu do Porto. Olha, arrepiada. Esse foi definitivamente, foi uma coisa memorável, foi inacreditável aquilo que se viveu ali, foi mesmo um dia especial. O que é que tu sentiste? Primeiro, foi o meu primeiro concerto grande em nome individual e tu ficas sempre com aquele receio de não ter uma sala cheia ou não sabes se as pessoas vão lá para te ver e pronto, há uma série de inseguranças. Como ias ter convidados? Ficas sempre aí um bocadinho na dúvida, é isso? Pessoas... Não, eu estava a falar das pessoas do público, né? E apesar de ser na minha cidade e tudo, tens sempre algum receio. Mas para mim a música é sinónimo de partilha, né? Para mim faz sentido que seja partilhada e seja vivida em conjunto com outras pessoas. E que não tem que ser eu obrigatoriamente a ser o fulano que está no spotlight, né? Que eu acredito que nós podemos elevar-nos através da elevação dos outros, ou seja, se a Carolina tiver um super sucesso,
eu fico feliz por essa conquista. Se tiver amigos que têm sucesso e que fazem canções que toda a gente vibra e que toda a gente conhece, eu sei que eu também sou abençoado por essa conquista, né? E eu senti isso no Coliseu, que houve essa partilha genuína e que não houve uma coisa de competição que é frequente haver na música, né? Uma coisa de egos. Estava uma energia super ligeira e houve um sentido de comunidade que eu senti que existiu poucas vezes, das vezes em que eu estive envolvido com muitos outros artistas. Tu estavas a falar na competição na música que há em todas as áreas. É competição de quê? De que a música toque, que esteja na rádio, Eu acho que há sempre por exemplo, eu tenho uma premissa que é, eu dificilmente, por muito que eu não goste de uma pessoa, há pessoas de quem eu não gosto, obviamente, mas por muito que eu não gosto de uma pessoa, eu consigo olhar para o trabalho dela e reconhecer se aquilo é bem feito ou não. E há pessoas que fazem músicas que funcionam muito bem e eu ouço aquilo e digo, fogo, podia ter sido eu a fazer este som. E aquilo serve-me de combustível e de estímulo, que é para eu tentar ser melhor e fazer temas melhores e entregar-me à música de outras maneiras, de maneira a conseguir fazer canções mais bonitas. Por isso, para mim a competição é isso, é olhar para aquilo que os outros têm de bom e servir-me de combustível para eu conseguir ser um artista melhor. Nunca com aquela postura de que, ok, aquilo é melhor e eu não consigo valorizar aquilo que os outros fazem. No fundo acho que é por aí. Tu começaste por ter uma banda? Sim, comecei. O nome? Chamava-se Crucial. Editamos o nosso primeiro disco em 2005. Que era eu, o meu primo com quem eu fui viver quando mudei de Paris para o Porto, e outro rapaz que estudava connosco na altura. E no fundo foi graças a eles que eu entrei nisto aqui. E hoje em dia sou o único que conseguiu perpetuar este nosso sonho de adolescentes, de fazer carreira na música. Olha, o primeiro dia que eu viste uma música tua na rádio, lembras-te? Perfeitamente. Onde estavas? Estava no carro, morava na Baixa do Porto, junto aos Clérigos. Estava a entrar no carro, a sair de casa, entrei no carro e, se não me engano, foi na Antena 3. Passaram o meu primeiro single. E eu ouvi aquilo como se não fosse meu, porque não estava habituado a ouvir as minhas músicas na rádio. E de repente ter ali uma pessoa que anuncia, e agora temos aqui o novo single de Jimmy P. Foi tipo, sou mesmo eu que estou a tocar ali. E depois levantaste o volume? Levantei o volume e fui conduzir a ouvir aquilo para sentir, no fundo, o que eu sentia a ouvir as músicas de outras pessoas na rádio, né? E de repente foi assim uma sensação estranha porque não estava habituado a ouvir-me naquele contexto. Mas fiquei super feliz porque sempre foi uma coisa que eu procurei na minha carreira. E que continua a ser importante, certo? Que as músicas continuem a passar nas rádios. Não é tudo, mas é importante. Acho que é um complemento importante às outras coisas todas que nós fazemos. Ou seja, hoje em dia, quando ouves uma música tua, já não tens essa reação? Fico feliz, obviamente. Óbvio, Fico claro. feliz, mas acredito que nessa altura teve mais importância do que aquilo que tem agora. Porque acho que o mercado também mudou e o paradigma todo da indústria é diferente. Estamos a falar em 2012 ou 2013. E acho que nesta altura, se tu és um artista que tem uma fanbase sólida, se tu tens pessoas que te seguem e que te acompanham, e que tens um follow que já é considerável, neste caso as rádios e a imprensa no geral, no fundo só vem acrescentar aquilo que tu já tens, né? Por isso é um bocado um bónus e um complemento a todas as coisas boas. E depois também tem um bocadinho a ver com a maturidade, não é? A idade, entretanto agora também a família, Sim. Os teus filhos. Tu começas, não é a dizer, ok, não é no fundo a pôr para segundo plano a música ou o trabalho, mas no fundo começas enfim, há muita coisa agora em jogo, certo? Como é que a paternidade também afetou a tua produção a nível de música? Eu tive quando a minha filha mais velha nasceu, eu tive um período em que estava a assimilar aquele processo. Foi a primeira, não sei o que é ser pai, estou completamente à toa, tenho aquele ser
maravilhoso nas mãos e estou a descobrir aquilo. E estou-me a descobrir também e estou-me a conhecer, não é? E aquilo foi tão avassalador que eu deixei de fazer música durante um tempo porque todo o meu ser toda a minha energia estava a ser consagrada àquela criança, E né? também precisavas, não é? Sim, mas eu acho que a minha filha tinha 8 ou 9 meses quando eu voltei ao estúdio e voltei a fazer música, porque também a minha cabeça não estava virada para essa parte criativa, só queria estar ali e perceber e assimilar e absorver aquela cena toda. E aliás, o primeiro tema que eu fiz foi até dedicado a ela, era aquilo que eu tinha a ferver dentro de mim, né? Claro. E foi logo a primeira música que eu fiz, que é um tema chamado Sempre que Acordares, que eu dediquei à minha filha mais velha e à minha esposa. Tu és muito de... Não fazes as coisas por obrigação, ou seja, imagina, tens o estúdio marcado, mas sentes que não estás com o mood, esquece, não... Não, sou capaz de ir para o estúdio, E logo se vê. mesmo se eu sentir que não estou numas de fazer música, fico lá na mesma a ouvir, nem que seja só Ok. ouvir. E até, aliás, nós temos sessões de estúdio em que não fazemos nada, né? Estamos só a trocar ideias. E ouve esta música, ouve isto é brutal, isto arranja isto e não sei o quê. Só em sessões de partilha, digamos assim, porque depois tudo isso acaba por convergir na música que tu fazes, né? Esses estímulos e essas influências todas. Mas acontece muitas vezes ir para o estúdio e estar ali e só ouvir música, muitas vezes sozinho também, porque não consigo fazer música sempre, né? As coisas não... Isto não é uma coisa mecânica, Claro. é um processo dinâmico. Daqui a bocadinho a Carolina junta-se e se calhar vamos explorar aqui um bocadinho a parte dos bastidores também, e do processo criativo de Mercúrio. A tua filha mais velha, já quando te vê na televisão ou ouve na rádio, estás-te a rir porque a reação, qual é? Não, ela fica super excitada e super entusiasmada quando ouve as minhas músicas. Aliás, até há uma coisa curiosa agora que acontece, porque com o EP que eu fiz com a Carolina, estava sempre a ouvir as músicas no carro, né? Para corrigir os arranjos ou para ouvir a mistura. Ouvi aquilo todos os dias, sempre que ia levar a minha filha à escola, ouvíamos o EP, né? Porque nós entrávamos no carro e ela não dizia mete a música do pai, dizia mete a música da Carolina. Eu até mandava os vídeos para a Carolina. E ela canta os refrões e fica assim super entusiasmada. E é bonito ver que ela se interessa e que gosta do que está a acontecer. Aliás, ela esteve lá no Coliseu, no dia 22 de fevereiro, e estava radiante. Foi incrível vê-la naquele contexto, porque ela gosta mesmo do ambiente e da música e de dançar e de estar ali connosco. Por isso, não sei se ela vai seguir isto ou não, isso depois é com ela, mas sei que ela gosta, pelo menos já tem gosto pela música e pela dança. Olha, e nesse momento voltamos outra vez ao Coliseu, que eu já percebi, ainda por cima, com a família. Emocionaste? Ah, sim. Mais do que uma vez chorei baba e ranho nesse dia. Mesmo. Antes, durante, depois. Porque também passaste em revista todos os anos. Sim. Tudo o que tu passaste. Porque hoje em dia, quer dizer, multidões, salas cheias, mas também passaste, se calhar, aquela fase em que é natural. Sim, do início, em que há sempre aquela expectativa em que, se calhar... Sim. Sabes que grande parte do meu percurso como artista fez como artista independente, né? E só houve 2 momentos da minha carreira em que eu trabalhei ao abrigo de editoras. Mas, ou seja, o esforço que tu consagras para atingir determinados objetivos, no fundo, as coisas dependem inteiramente de ti, não é? Ou seja, a pressão, às vezes, se calhar é um pouco maior. E durante quase toda a minha carreira foi assim. Então, chegar àquele momento, poder ver aquelas pessoas todas, os meus amigos, os meus familiares, ainda por cima... Sei que tive pessoas que vieram de fora, tive pessoas que vieram de França, da Suíça, os meus familiares vieram de Angola, por exemplo, para ver o concerto, e tinha pessoas de todo lado que, no fundo, vieram partilhar aquele... Foi um momento de concretização, não só para mim, mas para aquelas pessoas todas que acompanham a minha carreira, e partilhamos esse momento juntos. Por isso é que estava com as emoções à flor da pele. Estou a arrepiar só de falar desta cena. E foram muitas emoções juntas. Ter os meus pais, os meus amigos, ter as minhas filhas, a minha esposa
reviver aquilo tudo e, no fundo, percorrer a minha história toda, né? Que eu cantei músicas que eu lancei em 2011 e 2012 e ter essas pessoas que me seguem desde aí e essas pessoas que se mantiveram fiéis até agora, pá, acho que isso é impagável. No final de um concerto tu ficas esgotado, não? Fico, mas nesse dia fiquei esgotado mais emocionalmente até. Estavas comigo no camarim, não estavas? Yeah. Podes falar, Carolina. Estava sim, senhora. Yeah. A dar frutinha à Lupe. Yeah. Ela é que tomou conta das minhas filhas lá. Não, mentira, só da Lupe. Foi só da Lu. Foi só da Lupe. Sim. Opa, tão... Mas foi daqueles momentos que daqui a 10 anos gostava de fazer outra coisa assim, dessa e vais natureza. fazer, com Sim. toda a certeza. Olha, é um momento um bocadinho incerto este, e voltamos outra vez, há pouco estavas a dizer que tinhas, e que todos os artistas têm, saudades dos palcos. Como é que tens aproveitado esta altura? Como é que tens visto também esta... Olha, para mim a quarentena foi um bocado... Para já, acho que foi a altura da minha vida em que eu me recordo, em que eu produzi mais música, porque de repente privaram-te de tu fazeres aquilo que tu gostas, não é? Não tens concertos, que eu sou um artista que gosta do palco, gosto de estar em palco e do espetáculo, e de repente tu não podes fazer nada disso. A única coisa que podes fazer é estar em estúdio, não é? E aconteceu esta feliz coincidência de nós começarmos a falar, como estamos distantes, começamos a falar há mais tempo e começamos a produzir e a trocar ideias, e para mim foi super saudável, porque eu senti que cresci imenso como artista, pela experiência que foi trabalhar com ela. Mas sinto também que foi com a Carolina, só para explicar. Sim, com a Carolina. Mas sinto que foi também um processo de aprendizagem, porque de repente a minha equipa são 13 ou 14 pessoas e de repente tens essas pessoas todas que foram privadas de ter um rendimento, né? Então tu procuras arranjar formas de te adaptares e de multiplicar os esforços, que é para essas pessoas também não ficarem desamparadas, porque, a bem dizer, se não formos nós os artistas que providenciamos sustento e rendimento para essas pessoas, elas não têm, se não houver estrada, elas não têm como ganhar dinheiro, não é? Porque infelizmente ficamos totalmente desprotegidos, mesmo em termos governamentais não tivemos nenhum suporte, ou tivemos concursos, mas isso não são propriamente apoios, não é? Então arranjamos formas de nos adaptar. Sentes que as artes, desculpa interromper, Jimmy, sentes que a arte em geral tem sido um bocadinho maltratada nesta... Sim, sinto, e falávamos disso há pouco, que no nosso caso nós sentimos que muitas vezes os músicos não são reconhecidos como artistas e são mais reconhecidos como entertainers, ou seja, nós não olhamos para a música como parte integrante, ou parte dela não é integrante daquilo que é a identidade cultural do nosso país, não é? Se calhar conseguimos olhar assim para o fado, né? Pelo legado histórico que existe, mas neste momento a música pop que se faz em Portugal, o hip hop que se faz, entre muitos outros estilos, também fazem parte da nossa identidade cultural, né? Claro. E muitas vezes as pessoas não olham com a devida seriedade para os artistas que praticam esses géneros. E se calhar por isso é que estamos a ter esta discussão, e por isso é que acho que é importante abrir esse debate, para que se olhe para estas profissões como se olha para outras profissões que têm mais proteção no caso de haver este tipo de situações, né? Tu tens subsídios e teres coisas que protegem os profissionais. Óbvio. Que exercem... Daí os teus pais, quando tu decidiste ir para a música, eles estavam com receio precisamente... Sim. Porque é uma área muito, muito incerta, não é? Já por si. Óbvio que não estamos a falar neste contexto de pandemia. Eu acho que só é incerto porque existe precariedade, não é? Porque tu tens pessoas que, se entrarmos aqui no domínio da finança, tens pessoas que no fundo são taxadas em função do rendimento que elas geram, não é? E de repente essas pessoas deixam de trabalhar, o rendimento é zero, não é? Mas como elas já conseguiram faturar e conseguiram obter rendimentos antes disto, continuam a ter que pagar seguranças sociais e tudo mais, e continuam a ter despesas quando não estão a produzir rendimento. Eu acho que tem que haver um ajuste e a realidade tem que ser repensada
à medida daquilo que é a profissão das pessoas, porque há pessoas que vivem única e exclusivamente da estrada. Há espetáculo, trabalham. Não há, não trabalham. Então, acho que exige um esforço conjunto. Queres deixar algum recado para a ministra, se quiseres? Eu já deixei alguns, não sei se ela os leu ou se ela os Força, ouviu. tens tempo de antena, Mas se quiseres. se ela nos estiver a ver e se ela estiver a ouvir Vou isto, fazer com que... acho que é urgente nós provocarmos esse debate de forma saudável para perceber de que forma é que podemos repensar a maneira como estas profissões devem ser protegidas. Porque estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que estão totalmente desamparadas, que contam com a solidariedade das pessoas do meio. Que se não formos nós, visto que não temos esse apoio governamental, ficam completamente se desamparadas. não formos nós, os músicos, a fazer isto, não existe apoio nenhum. E essas pessoas têm famílias. Têm famílias, têm contas para pagar, têm filhos para alimentar. Portanto, é grave esse ponto. Portanto, o recado está dado. Olha, só mesmo para terminar, olhando aqui para o teu percurso, arrependes-te de alguma coisa ou não és homem de arrependimentos? O que está feito, feito está. Bola Sim, para a frente, que atrás vem gente. Não sou pessoa de me arrepender, de todo. De todo. Aprendo com as coisas que faço, nem sempre as decisões que eu tomo são as decisões certas, não é? Acho que ninguém. Mas também só aprendes assim, não é? Saís da tua zona de conforto e corres esses riscos, é a única maneira de tu aprenderes e de não ficar sempre estagnado no mesmo sítio. Por isso, se eu olhar para o meu percurso pessoal, artístico, espiritual, se entrarmos num domínio mais profundo, acho que todo o meu percurso tem sido assim, correr riscos, cair, levantar, tem sido uma aprendizagem constante e continuamos a aprender e acho que é isso que nos torna mais maduros e mais ricos e acho que esse é o caminho a seguir. Olha, só para fechar aqui a nossa conversa, eu tenho sempre uma pergunta final que tem a ver com o nome do podcast, São Mais 5 Minutos. Eu sou adepta do São Mais 5 Minutos de manhã, na ronha, 5 minutos no sofá. Faz sentido esta expressão para ti? Definitivamente. Definitivamente. Em muitas coisas. Carolina está-se a rir. Para ela também. Inventou. E eu também inventei. Olha, se pudesses pedir só mais 5 minutos a alguém ou a alguma situação, algum momento da tua vida, o que seria? Ou a quem? Ok. Tramaste-me bem agora. Neste momento, pedia mais 5 minutos de manhãzinha ao acordar para estar junto com as minhas filhas e com a minha esposa. Neste momento, que acho que é desde que estou aqui, estou fora de casa há 4 dias, é o que eu mais sinto falta neste momento. Só aqueles 5 minutinhos de acorda, não acorda, que fica ali, sabes? Tu precisas dessa rotina. Yeah. De ter a tua mulher, Isso é vital. Filhas, porque é vital, sim. Bebes a energia, não é? É isso que também vais buscar. Yeah. E sinto falta. Estou aqui este tempo todo longe da família, né? E neste momento é o que eu mais sinto falta. 5 minutinhos, mais 5 minutinhos agora faziam-me bem. Olha, terminámos muito bem esta conversa. A Carolina agora junta-se a nós para falar do EP, mas nós ficamos por aqui. Jimmy, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito de ter aqui. Tu lembras dessa emissão que eu falei? Claro que sim. Que nós viajámos pelo Aliás, Porto. digo-te uma coisa. Ela chama-se Catarina e eu às vezes chamo-lhe Cat Power, por causa, não sei se tu te lembras, que nós estávamos no autocarro. Exatamente. E veio uma pessoa, disse, ei Catarina, não sei o quê, e disse Cat Power. E achei bué piada essa cena. E muitas vezes chamo-lhe assim. Tipo, é sério? Yeah. Catarina é a fotógrafa que está aqui connosco. Yeah. Então chamo-lhe Cat Power bué vezes. Pronto, por causa dessa cena. Mas foi uma bela viagem. Foi uma muito bela fixe. viagem. Foi muito giro. Foi uma emissão pelo Porto, num autocarro. Pelas ruas do Porto. E foi muito giro. Pronto. Foi. Olha, muito obrigada, Jimmy. Obrigado. E quanto a nós, até ao próximo episódio do podcast São Mais 5 Minutos. Agora vamos descobrir tudo acerca deste EP, Mercúrio, com a Carolina Deslandes também. Jimmy, Carolina, falem-nos um bocadinho
partilhem esta experiência de Mercúrio. Começas tu? Pode ser. Então, para quem for ver isto, este é o ano 2020. Vocês que vão estudar este ano na escola, preparem-se psicologicamente para isto. Aconteceram muitas coisas. A humanidade, como a conhecíamos, mudou. E passámos por uma pandemia chamada Covid-19, que obrigou toda a gente em Portugal e no mundo a ficar confinada. E nós tivemos... Quanto tempo é que foi o confinamento? Pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses. Ficámos 2 meses e pouco fechados em casa, sem podermos sair, a não ser para fazer as coisas básicas do dia-a-dia, sem podermos ir a espaços públicos, sem podermos ver os nossos amigos, e nós, artistas, sem podermos fazer concertos, outras pessoas sem poderem fazer peças de teatro, sem se poder gravar programas de televisão e por aí fora. E então, tanto eu como o Jimmy temos esta necessidade de palco e de estar com as pessoas e de fazer música. Há artistas que gostam mais da experiência da música a um nível introspectivo, de compor e de estar em estúdio, e não gostam tanto da coisa de estar em palco. Acho que nós partilhamos do amor pelo palco e da energia e de estar com o público, e isso para nós é vital. E muitas vezes é nestas alturas que nós percebemos que a arte não é uma escolha, é uma urgência, é uma necessidade. É uma coisa sem a qual nós não conseguimos viver da mesma maneira. Eu costumo dizer que se eu não tivesse a aptidão de passar as coisas que eu sinto e que eu penso para uma canção ou para um texto, provavelmente a minha cabeça explodia, porque é demasiada coisa a acontecer. E então nós começámos a falar sobre a altura estranha que estávamos a viver, principalmente porque temos os dois filhos pequenos, e estar com crianças fechada em casa é um bocadinho difícil. O Jimmy tem um jardim, mas eu não. E estávamos a falar sobre isso. E o Jimmy nesse dia mandou-me um instrumental e disse: olha, ajuda-me aqui a fazer um refrão neste instrumental. E eu peguei no instrumental e, como estava cheio de saudades de fazer música... E apoderou-se também. Não me apoderei, mas disse: olha, fiz um verso e fiz um refrão. E assim dividimos a música 50-50. Porque também existe muito esta coisa de os rappers chamarem as cantoras para fazer refrões só. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. E nós temos mais coisas para dizer. Eu acho que é importante abrir esse espaço. Muitas vezes as pessoas não têm confiança para pedir mais, provavelmente. Se eu não fosse tão tua amiga, fazia o refrão e não dizia nada. Como temos essa confiança, disse: olha, eu gostava de fazer aqui a música 50-50 contigo. E então enviei aquilo que tinha feito, ele enviou-me aquilo que tinha feito, ficámos os dois super excitados com a música, super contentes com aquilo, e depois ele mostrou-me outro instrumental, eu fiquei super excitada com aquilo, fiz um refrão e ele disse: olha, gosto muito da ideia do refrão, mas acho que está demasiado complicado. O que é que achas do refrão, em vez de ser assim, ser assim? E eu disse: ok, consigo perceber o que estás a dizer, então vamos mudar o refrão. E foi aqui, eu acho, o momento-chave deste projeto. Foi este o momento-chave do projeto, que é tu teres uma intimidade com uma pessoa que te sabe dizer que a tua ideia é boa, mas não está no seu melhor, e tu não ficas ofendido com isso, confias na opinião da pessoa e alteras sem qualquer tipo de mágoa, sem qualquer tipo de ego. E foi aí que eu acho que nós percebemos os dois que tínhamos aquele nível de confiança que é difícil tu teres, principalmente com pessoas dentro do teu meio, e que podíamos fazer um projeto honesto e de partilha genuína. E então decidimos, eu decidi um bocado, obriguei-o. Eu disse: bora fazer um EP. Mas tu estás com um monte de coisas para fazer, e eu também, porque mesmo quarentena acabamos por sempre ter trabalho e miúdos e tudo. Eu disse: bora fazer, sem pressão, sem deadlines, sem nada. Bora só fazer, compor e fazer e ver o que é que dá. E pronto, e era para ser 2 canções, depois ficou 3, depois ficaram 5 canções. E posso dizer que certamente é das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, porque primeiro tu sentes, e o público também sente, quando um dueto é uma parceria de negócios. Ou seja, tu tens a tua influência, eu tenho a minha influência, vamos somar influências e vamos chegar a mais pessoas. E depois tu sentes quando tu tens amor por uma pessoa e intimidade com uma pessoa, para poderes ir àqueles quartos escuros da nossa alma, que muitas vezes ficam a ganhar pó, que não é sempre fácil abrir essa porta, que não é sempre fácil falar sobre isso. E tu precisas ter intimidade com a pessoa, porque isto é contar um segredo a uma pessoa, é fazer uma confidência. E isto são uma data de confidências sobre coisas que em determinada altura da vida nós passámos os dois. E eu fico muito orgulhosa disso, das pessoas poderem sentir o que é uma partilha genuína. Isto não foi pensado como
um golpe de marketing, isto não foi pensado como uma estratégia, isto não foi pensado, isto foi uma vontade e uma urgência em partilhar as coisas que nós sentimos, partilhar as músicas que nós fazemos e confiar um no outro, acima de tudo. Sim. Da minha parte, o que eu senti foi que, para já, o facto de nós nos darmos bem simplifica todo este processo. Mas uma coisa é eu dar-me bem contigo, nós sermos amigos, e depois, dentro da nossa profissão, eu expor as minhas inseguranças pessoais e artísticas na música, né? E saber que estou na presença de alguém que respeita e que me ajuda, se calhar até a elevar-me acima dessas coisas que eu tenho em mim, torna este processo muito mais fácil. Nós temos um tema que eu aprendi a gostar de me ouvir nesse tema, que é o Leva-me a Casa. Foi um tema que a Carolina escreveu e foi a primeira vez em toda a minha vida que eu cantei algo que outra pessoa escreveu para mim. E é um tema, ela tinha a ideia e disse, meu, tens de cantar comigo neste som. E eu ouvi aquilo e disse, deve ser, mas é maluca, não faz sentido nenhum eu cantar nesta cena porque isto está muito longe da minha zona de conforto. E depois endrominaste-me, disseste, está bem, eu vou ver se consigo escrever alguma coisa. Um mês. A endrominar-me. Não, porque estava inseguro a fazer aquilo. E houve um dia que ela disse, olha, como é que é, vamos fazer isto ou não? Estava a dizer, não estou muito confortável com esta cena. Então, olha, vou ao Porto, vamos estar juntos e eu ajudo-te a fazer isso. Então fomos para o estúdio do meu produtor, do Reis. Do nosso, neste caso. E ela ajudou-me a superar essa insegurança, porque eu sempre gostei de fazer coisas melódicas e de cantarolar os meus refrões, os meus raps com melodia, mas nunca de cantar dessa maneira. E de repente dou por mim super vulnerável a expor-me, se calhar como nunca me expus, né? E a cantar uma balada com ela. E estranho aquele processo todo de estar a ouvir a minha voz naquele registro, porque há coisas que eu não conheço. Aliás, a fazer aquilo, eu não conheço a minha voz dessa maneira. Uma coisa é eu estar a fazer um refrão numa batida que tem um certo flow e um swing que eu conheço, né? E sei como é que me posso encaixar ali e passear em cima daquele registro. Outra coisa é ter uma guitarra e a minha voz. E é como se eu estivesse nu, não é? E estar a ouvir a minha voz naquele contexto de uma maneira que eu estranho, mas mesmo assim consegui desfrutar dessa experiência, foi incrível e deu-me vontade de fazer mais coisas fora da minha zona de conforto, porque ela ajudou-me nesse processo. Foi mesmo bonito. Nós gravámos isto à noite no Porto, eram 2 da manhã. Antes fomos jantar, fomos todos jantar, o Reis, ele, o Ricardo, o João, toda a equipa dele, o Marta, toda a equipa da agência dele, que são pessoas da nossa vida, e fomos jantar todos, foi super divertido. E depois fomos para o estúdio e noite, luzes apagadas. Foi incrível. Eu emocionei-me imenso enquanto cantei esta canção e mexeu mesmo comigo. Eu acho que foi a primeira vez, eu só tive noção disso depois, acho que foi a primeira vez que eu fiz uma canção sobre ser resgatada, sobre ser salva. Sobre a salvação, não é? Normalmente eu faço sempre canções sobre amor ou sobre tristeza, mas sempre numa posição da pessoa que está sempre ciente daquilo que sente, ciente para onde é que vai, ciente do seu caminho e das suas escolhas. E toda a minha vida eu acho sempre que sei tudo e estou sempre naquela posição que acho sempre que sei tudo. Mas não sei, tenho a minha fragilidade e tenho aqueles momentos em que eu gostava que alguém me levasse pela mão, às vezes nem pela mão, às vezes há aqueles momentos que nós gostamos que nos levem mesmo ao colo e que nos acalentem um bocadinho. E acho que foi a primeira vez que eu tive a coragem de fazer uma canção sobre isso. A canção chama-se Leva-me a Casa, exatamente por isso, que é aquele momento. Eu acho que todos nós temos um momento da nossa idade adulta em que fazemos alguma coisa ou falamos de alguma maneira da qual não nos orgulhamos, e temos aquele momento de eu não me quero tornar nesta pessoa, porque às vezes a pressão profissional é tanta, tu estás com o teu tempo tão reduzido, o teu temperamento, ficas com um pavio curto e acabas por dizer coisas ou por tomar uma decisão num momento que tu de repente pensas, uau, tive mal, fiz mal. E já não és uma criança, já não há aquela benesse do fiz uma asneira. Um erro, quando és um adulto, muitas vezes pode ser definidor do teu caráter. É preciso ter atenção a isso.
E então foi sobre uma dessas alturas que eu tive uma atitude na qual eu não me revi. E eu acho que quando nós entramos numa zona desconhecida, quando fazemos alguma coisa na qual não nos revemos, quando damos por nós numa situação em que ficamos aflitos, nós tendemos sempre a olhar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, que são poucas, mas que existem, que são casa. Casa não é quando entras na porta. Casa é uma pessoa chegar e tu sentires que a partir do momento em que aquela pessoa está ao pé de ti, pode ser aqui, pode ser no maior conflito do mundo, pode ser debaixo d'água, pode ser onde quer que seja, aquela pessoa chegou e tu Consegue voltaste, abrigar, não é? e tu voltaste a centrar-te e tu sabes que seja o que for, vai correr melhor e vai correr bem e vais ao teu caminho que aquela pessoa chegou. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Foi a primeira vez que eu me pus na posição de assumir que a letra diz isto mesmo. Leva-me a casa, não sei o que faço aqui, há muito tempo que me perdi, não me conheço tão bem como pensava. E fala sobre isso, sobre darmos por nós numa situação em que nos temos de redefinir enquanto pessoas, e pedir ajuda, uma situação de resgate. E ele abraçou a canção como se tivesse escrito, como se tivesse sido escrita por ele. Eu no outro dia queria cantar o segundo verso e já não me lembrava da letra, porque para mim já é a parte dele, apesar de ter sido eu a escrever, aquilo já não é meu. E foi lindo ele expor-se àquilo, a fazer uma coisa que nunca tinha feito, com uma humildade. 10 anos de carreira e tu, de repente, dares um passo no escuro e ele confiar-me essa coisa de ok, eu não vejo o que está à minha frente, mas tu estás-me a dar a mão e tu conheces este terreno. Portanto, eu não me interessa se não vejo porque tu estás a ver. Yeah. E isto é uma coisa mesmo que, quanto mais velhos ficamos, sabemos que é raro. É muito raro aquele exercício de deixares-te cair de costas e confiares que a pessoa está lá com os braços. E pronto, e foi mesmo muito bonito. Acho que essa canção foi assim a que mexeu mais com os nossos cordelinhos interiores. E até hoje é uma canção que mexe com os meus cordelinhos interiores. E não te contei, mas eu cantei-a ao Alejandro Sanz. Cantei à frente dele e disse que saía no dia 31 e ele passou-se e adorou a canção e eu fiquei super orgulhosa. É verdade. Eu não lhe tinha contado ainda. E não me lembrava do teu verso, mano. Que medo! Ai. O vosso EP está prestes a sair. Sai precisamente hoje, nesta altura em que nós estamos a gravar estes episódios. Há nervos? Sim. Eu ruí as unhas todas. Sim, ela estava-se a roer toda há bocado. O que é que vocês falam entre vocês? Assim, dúvidas, anseios, medos? Por acaso nós nem falamos... Guardam para vocês? Não, nós partilhamos que estamos ansiosos. É mais a ansiedade que o projeto venha cá para fora e que veja a luz do dia, não é? Porque não falamos propriamente sobre estou ansioso porque tenho medo disto ou daquilo. Não, é só a antecipação daquilo que vai acontecer. Acho que é mais isso do que outra coisa qualquer. Óbvio que há uma expectativa e, tendo em conta a forma como nós nos envolvemos a fazer isto, como a nossa equipa se envolveu, e tudo aquilo que este projeto representa para nós, porque acho que também, além de tudo o que ela já disse, acho que também é uma forma honesta, genuína, sincera e adulta de falar destes temas que muitas vezes são banalizados musicalmente. Por exemplo, no universo cultural de onde eu venho, no rap, as canções de amor e quando se fala das mulheres, normalmente há sempre uma certa irresponsabilidade e por vezes alguma falta de valorização desses aspectos. E se calhar involuntariamente, pela fase das nossas vidas em que nós nos encontramos e pela forma como nós queríamos fazer estas canções, eu sinto que falamos destes aspectos de uma forma super cuidada e com carinho e de uma forma elegante, quase que é uma conversa que eu podia estar a ter contigo sobre a minha relação, estás a ver? E posso até nem estar bem com a pessoa com quem eu estou, mas nunca vou deixar de falar com respeito dessa pessoa. Posso estar a falar de sexo e da forma como eu me envolvi com essa pessoa e nunca ser depreciativo ou diminuir essa pessoa por estar a falar de sexo, né? E isso deixa-me super orgulhoso porque, além de, obviamente, musicalmente ser uma coisa que eu adoro, é música que eu gosto de ouvir, acho que, nesse sentido, as temáticas foram abordadas com classe. Acho que
de uma forma super elegante. Acho que, não é? Gosto de ouvir falar. Não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que é super importante quebrar aqui alguns estigmas. Eu usei esse projeto também para isso e senti-me super livre nesse aspecto, que foi a primeira vez que eu pude cantar sobre sexo e falar sobre sexo numa canção. E normalmente existe sempre um movimento cultural quando se fala desses assuntos, que é o homem quer e nós ou consentimos ou não consentimos. E nunca se fala da mulher enquanto ser sexual, enquanto ser que também tem necessidades físicas e prazer, e nessa busca do prazer e da mulher se conhecer e conhecer o outro, da mulher ter iniciativa, da mulher querer também, da mulher muitas vezes querer também só sexo, que é uma coisa que, ai meu Deus, que acontece, e está sempre muito associada a uma coisa vulgar, a uma coisa depreciativa, uma pessoa falar sobre isso, principalmente quando és mãe e tens uma família, parece que és mãe, as pessoas acham que és mãe, mas os filhos fazem-se a jogar xadrez, quer dizer, é uma coisa, desassociam-te do sexo completamente, que é assustador. Mas foi importante falar sobre isso, foi importante também falar de separação, como ele estava a dizer, com respeito, porque eu acho que a música também tem esta função pedagógica, que muitas vezes não tem de ser, nem deve ser primordial, porque os sentimentos não são todos bonitos, não é? E tu, para falares de forma verdadeira das coisas, muitas vezes não tens de falar da forma mais bonita. Não, o Kurt Cobain não falava da forma mais bonita, mas era tão real e tão verdadeiro que aquilo tocava. Era honesto, não é? A Amy igual, porque é cru, é honesto. Mas acho que neste projeto nós temos aqui um quê de uma missão pedagógica, talvez porque estamos nesta posição, os dois, de termos família, de quem ouvir aquilo, se calhar, se sentir inspirado, seja qual for a decisão e o caminho que a sua relação tome, a falar sempre bem do outro e a assumir que eu nunca mais me vou esquecer disto. Quando ouvi o verso dele, pensei, uau! E há uma coisa muito engraçada que fizemos neste EP, que é, muitas vezes ele escreveu sobre a minha vida, na primeira pessoa, e outras vezes eu escrevi sobre a posição dele na primeira pessoa, sem nunca termos pensado sobre isso previamente. E ele, quando me mandou o verso de dizer adeus, por exemplo, há uma coisa que ele diz lá que é: e cada um escolheu ficar na sua bolha, o que somos nós a não ser uma coleção de escolhas. E eu pensei, uau, que coisa linda, que é, muitas vezes a separação é só isso, é de repente um espaço comum passar a ser uma bolha individual, onde um já não chega ao outro, por uma data de escolhas que tu fizeste, que muitas vezes só te apercebes que aquela escolha lá atrás vai afetar uma coisa agora e que tu nem tiveste consciência disso. E pronto, entre outras coisas que o EP tem, fazemos uma coisa muito gira, que é, há uma canção onde eu digo uma frase, uma música que ele diz num verso, uma música dele, fora do projeto, e há outra que ele também diz uma frase, uma música minha do meu último disco. E acabamos sempre por fazer isso, prestar homenagem ao trabalho um do outro individual também. E pronto, e é isso. Olha, e vocês querem partilhar assim algum episódio de bastidores? Vocês se lembrem, devem ter N histórias. Olha, para mim há uma cena que foi, não sei se tu sabes, mas... Eu tenho medo. Não, mas... não sei se tu sabes, mas todos os vídeos, todos os visuais deste projeto foram filmados com um telefone e com uma Handycam. Ou seja, tendo em conta o momento que estávamos a viver, também decidimos, não vamos estar aqui a gastar rios de dinheiro, a fazer mega produções e não sei o quê, bora fazer nós as cenas todas. E um dos vídeos que nós filmamos, a malta da equipa teve a ideia conceptual de... Ou seja, o vídeo é um quadro, né? Em que apareço eu, aparece ela e são todas as variáveis dessa relação dentro desse quadro. E há mesmo uma moldura. Qual foi a ideia deles? Foi transportar esse quadro para vários sítios. Para vários sítios. Está uma moldura no chão e ele está a agarrar na moldura e eu estou dentro da moldura a cantar, como se estivesse dentro de um quadro, depois trocamos e temos um sofá vermelho onde estamos os dois sentados e a moldura está à frente. Portanto, da maneira como é filmado... Os cenários vão mudando sempre, né? E tanto o nosso criativo e o meu manager tiveram a ideia de fazer esse cenário na praia, que era um sofá gigante, pesadíssimo, com essa moldura e uma escultura com um busto pesadíssima também. Tiveram a ideia de fazer aquilo numa praia para onde ninguém vai, que era preciso descer uma ravina, assim, uma cena surreal. E coitados, eu não tive que... Espatifaram-se. Eu não tive que carregar nada, né? Porque eles também não deixaram, que era para não me sujar, tinha que estar bonito no vídeo e tal.
Mas ela tem vídeo disso, deles a tentarem subir aquilo com o sofá, tipo 5 pessoas ou 4 a tentar subir o sofá com aquilo e a espatifarem-se na ravina. Foi uma coisa linda. Claro, mas pá, quero deixar aqui um agradecimento gigante ao pessoal da equipa, porque eles foram incansáveis e sem eles grande parte das coisas que as pessoas vão ver não teriam acontecido se eles também não tivessem envolvidos e não tivessem perdido noites e noites a fazer isto aqui. Carolina, tens algum episódio? Olha, não tivemos tantos episódios. Meu Deus. Olha, eu vou-te explicar para vocês terem noção de como é que isto foi. Então, o primeiro vídeo, nós fomos com uma carrinha com roupas lá dentro para o meio de um mato, ao pé da praia, em que eu trocava de roupa dentro da carrinha. Um calor de morte que vocês não imaginam. Quem escolhia as nossas roupas era o manager dele e o criativo. Eu vesti coisas que nunca na minha vida vesti em vídeo nenhum. E lenços na cabeça, e óculos de sol, e a amar-me, confesso. Senti que estava com uma pinta de... Tu partilhaste nas redes sociais, mas estavas linda. Desculpa, eu partilhei algumas coisas, obrigada. Não, mas foi porque imagina, muitas vezes eu acabo por me vestir. Eu sou super low-key na forma como eu me visto e muito arrapazada, como se costuma dizer, se bem que eu acho que isso é errado. Gosto de vestir coisas mais laid back e mais largalhonas, mas muitas vezes quando me apresento a cantar ou assim acabo por não levar tanto o meu jeito de vestir do dia a dia. Aqui pude fazer isso mais à vontade. Desde essa cena da ravina deles se espatifarem todos, desde estarmos a gravar no Gerês com 44 graus e eu estar a fazer a minha make-up numa cabana com uma casa de banho lá dentro, com 100 moscas lá dentro, cada vez que eu punha o batom a suar, mas vocês não imaginam. Um calor de morte, desde ele estar descalço e ser uma relva cheia de picos e já estar aos gritos a dizer que não conseguia dar mais um passo e depois assim que a câmara ligava ele pleno, olhar para a câmara a fazer um playback com os pés todos feitos num 8. Sei lá, tudo de nós termos trazido os materiais, deles terem montado tudo sozinhos. Eu acho que é... Sim, não houve uma equipa de produção. Não, foram eles. Foram eles. E é a diferença de as pessoas que te acompanham vão mudar tanto a tua vida e vão mudar tanto o teu caminho, porque são uma alavanca muitas vezes. Às vezes vêm coisas em ti que tu não és capaz de ver. Conseguires-te pôr na posição de não, eles são artistas, não se podem sujar, carregamos nós os sofás, sem te queixares, sem nada, sempre com uma predisposição de querer ajudar, de querer tornar o projeto maior, de querer que tu estejas no teu melhor. É preciso um nível de altruísmo e de generosidade para que isto aconteça, que eu acho que nos ensinou muito também. Nós ficámos super gratos a todos eles e somos super gratos por isso, porque foi preciso mesmo um esforço coletivo para que isto pudesse acontecer, para que tivéssemos 5 visuais. Gravámos um dos visuais num parque de campismo e avisaram que nós íamos, então chegámos e tínhamos assim uma pequena multidão super feliz de nós lá estarmos, foi muito engraçado. Acabaram por me emprestar elásticos para o cabelo, o que é que eu me esqueci mais? Já não sei, emprestaram-nos uma data de coisas, foram super queridos connosco, as pessoas estavam super felizes de nós estarmos lá. O cão de um dos senhores do parque de campismo entra no vídeo também, o Lucas, sim. a comer bolacha Maria. Pois é. E foi mesmo, foi brutal porque é tu dares por ti, olhares à tua volta e pensares como é que eu faço aquilo que mais gosto de fazer com as pessoas de quem eu mais gosto, e isto é que é o meu trabalho. Como é que eu tive esta sorte algum dia na vida de poder estar a curtir com os meus amigos? Há um dos vídeos que eu estou a beber uma mini. Estou a beber uma mini e a fazer playback ao mesmo tempo e eles, não queres tirar a mini? Eu, não! E continuei a cantar com a mini na mão. Foi mesmo divertido. Mesmo. Olha, porquê de Mercúrio? Bom, já nos perguntaram isto algumas vezes e há pessoas que achavam até que isto tinha alguma justificação astrológica, esotérica e não sei o quê. Acho que é uma coincidência feliz. Acho que nós devíamos dizer que tem, só para sermos especiais. É uma coincidência feliz e no fundo é uma convergência de vários fatores. No último dia, acho que foi o último dia em que nós estávamos a fechar o projeto, estávamos em estúdio. Não, foi o penúltimo. O último dia foi do Leva-me a Casa. Isto foi do Dizer Adeus. Ok, foi do Dizer Adeus. Foi no penúltimo dia, estávamos no meu estúdio. Estávamos a discutir os nomes e nós queremos uma coisa espacial, algo que fosse de outro planeta, outro universo, mas que fizesse sentido, não só atribuir um nome só porque sim. E depois começamos a trocar ideias, a bater umas bolas e chegamos ao nome Mercúrio.
E percebemos que, por exemplo, na mitologia romana, Mercúrio é o símbolo da polaridade, do equilíbrio entre o homem e a mulher, né? E nós dissemos, ok, isto parece ser uma cena fixe. Então começamos a aprofundar essa pesquisa e percebemos também que Mercúrio, obviamente, é o planeta mais próximo do Sol, mas para além disso, é... Como é que é? Quê? Aquilo, tu é que percebes dessa cena dos ascendentes e não sei o quê. Basicamente, nós percebemos que Mercúrio é o planeta de Virgem e de Gêmeos. Isto numa questão de astrologia, mais de signos. Sim. E eu disse, que engraçado, eu sou Virgem com ascendente em Gêmeos. E o Jimmy, eu também. E eu disse, como? Ele, sim, eu sou Virgem com ascendente em Gêmeos. E eu disse, man, isto tem que ser o nome do projeto. Tipo, no way. E agora vão dizer, como diziam há bocado, isso é coisa de mulher, o signo não se pode abanar. Pronto, peço desculpa. O signo é uma... Vocês religam muito a isso. E não é que... Não faço disso uma norma a seguir na minha vida de... não, desculpa, eu acho-te muita graça, mas tu és peixes e eu sou virgem, então não podemos namorar. Não é isso, mas há certas características comuns que eu... Às vezes digo, tanto que a pessoa que disse isso ontem, é engraçado, estávamos a fazer uma entrevista e a pessoa disse assim, essa conversa dos signos é uma coisa muito de mulher. Eu disse, tu és carneiro, não és? E ele, sou. E eu... Só para confirmar. e foi muito engraçado, porque há assim de facto pontos em comum e a minha mãe sempre se interessou muito por isso também. E pronto, foi uma coincidência feliz. De facto, nós gostámos da fonética do nome e queríamos mesmo dar um nome relacionado com alguma coisa espacial, porque no fundo isto foi o nosso escape da quarentena, foi o nosso planeta à parte, o nosso sítio fora daqui, fora da Terra. E então queríamos que o nome transparecesse isso e que toda a linguagem visual transparecesse isso também, uma coisa meio surrealista, meio cósmica. Todos os exemplos que íamos salvando do Pinterest eram coisas relacionadas com isso. E pronto, e acabou por ser uma coincidência feliz. Gostámos da fonética e quando fomos ver dissemos, não, isto faz todo o sentido. Para finalizar, um convite lá para casa, para quem vos esteja a ouvir. A todos aqueles que estejam interessados ou que ainda não tenham ouvido o projeto, já está disponível em todas as plataformas digitais, YouTube, Tidal, Spotify, não me lembro das outras. Vão ouvir o projeto Mercúrio, Jimmy P, Carolina Deslandes, foi feito com muito carinho durante esta quarentena e que seja para vocês um escape, como foi para nós durante esta pandemia. É isso, vão ver, partilhem. Às vezes nós pensamos, tem tantos comentários, para que é que eu vou fazer mais um? Ou nem vai ver, ou o que é que faz diferença partilhar? É como eu costumo dizer, um dia 7 bilhões de pessoas disseram que não tinham força suficiente para mudar o mundo, porque se cada um de nós na sua casa achar que não vai fazer diferença nenhuma, não faz mesmo. Cada uma das vossas partilhas, cada um dos vossos comentários é muito importante para nós, é fundamental e por isso partilhem se gostarem, mandem mensagens com a vossa opinião, nós queremos muito saber. Isto foi um projeto muito pessoal e que só faz sentido se vocês também fizerem parte deles. Por isso, sejam bem-vindos ao nosso planeta e espero que vocês se sintam em casa. Jimmy P ou Joel? Joel, Um sabor, chocolate. um cheiro. Espera, podemos repetir? Não, eu estava... Apanhaste-me desprevenido quando começamos. Está-se bem? Está-se bem, bora. Eu já não sei se vou começar pela mesma, agora vou trocar. Sim, ok. Focus. Mais bloopers. Yeah. Está feito. Podes descomprimir. O que eu desconcertei foi o chocolate. Não é chocolate, é baunilha. Mas estava indeciso entre as duas.